No vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre as medicações de alta vigilância. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou enfermeira intensivista pediátrica e eu vou trazer para vocês algumas informações, definição, como que é feita a distribuição, a prescrição, quais os cuidados, quais os potenciais riscos que a gente tem que ter com esse tipo de medicação. Vamos primeiro diferenciar o que é MAV e o que é MPP. O que é? MAV, medicação de alta vigilância, MPP, medicação potencialmente perigosa. Qual é a diferença das duas? Nenhuma. A diferença é nomenclatura e que a MPP é a mais antiga e a MAV é a mais nova. O que são as medicações de alta vigilância? São as medicações que, se administradas de forma errada, podem causar danos reversíveis ou irreversíveis ao paciente, chegando ao óbito. Para que isso não aconteça, a farmácia já faz a dispensação dessa medicação de maneira diferenciada. Como? Com a embalagem diferente, colocando uma tarja vermelha, rosa, com qualquer cor que chame a atenção, escrito lá, medicação de alta vigilância. E aí já tá tudo em caixa alta, gritando de uma maneira diferenciada que você, quando pegar, você vai ler e você vai identificar que você tem que ter atenção com aquele tipo de medicação. Não fica disponível para qualquer um. Podem ficar dentro de uma gaveta trancada com chave e essa chave fica em poder do enfermeiro. Quando alguém precisa procurar um enfermeiro, e aí o enfermeiro vai procurar lá a prescrição e vai ver se tá batendo as coisas para conseguir liberar essa medicação lá pro ser humano. Na farmácia também tem as barreiras. Você só consegue pegar, por exemplo, naquele dispensário grande que eu tenho lá na minha UTI, se está prescrito no paciente. Eu vou entrar lá no nome do paciente e aí só vai habilitar para mim se tiver 2 horas antes ou 2 horas depois do horário que está na prescrição médica. Fora desse horário você não consegue pegar. Um exemplo disso é a água destilada. Segura essa informação. Falando em prontuário eletrônico, o cadastro no sistema já é feito com medicação de alta vigilância. Quando é feito a prescrição desse tipo de medicação, já sai na observação que essa é uma medicação de alta vigilância. E em caixa alta, a forma de administração, a rediluição que tem que ser colocado e todas as outras informações para que a gente administre com segurança no paciente. Quando a gente como enfermeira recebe uma prescrição médica, a gente vai fazer o aprazamento dessa prescrição. Quando a gente identifica esse tipo de medicação, a gente pode pegar lá um marca-texto nosso e dar uma grifada. Principalmente observações, como que vai ser feita a diluição, como que vai ser feita a infusão dessa medicação, em que horário que vai ser feito. De repente são dias alternados, de repente é só a dose da manhã, não é a dose da noite, mas aí no sistema saiu a dose da noite. Então você vai ter que bolar manualmente ali. Então essa hora é a hora que o enfermeiro tem que ficar atento na hora que você vai distribuir as prescrições diárias. Medicações de alta vigilância tem que ser feita a dupla checagem. Eu vou preparar um soro, vou administrar uma insulina, eu tenho que ir lá com a prescrição no meu amigo e falar assim, amigo, ó, vou administrar isso daqui, você faz a dupla checagem comigo? E tá tudo certo. Algumas instituições têm um adesivo diferenciando que essa medicação tem que ser diluída. Então é um adesivo preto, por exemplo, peguei aqui do Sírio-Libanês. Dilua antes de usar. E aí eu vou deixar aqui o adesivo, acho que aqui. Eu vou deixar aqui o adesivo, o modelinho do que é. No meu hospital, por exemplo, não tem esse tipo de adesivo. Se acontece, de repente, alguma reação adversa a essa medicação, tem no sistema informatizado todos os dados de todo mundo deve ter acesso para que a gente consiga resgatar a informação de que o que eu tenho que fazer
se eu administrar de forma errada essa medicação? Como que eu posso reverter essa situação? Não deve ser prescrito à distância, por ordem verbal, por telefone, até porque quando o sistema é informatizado, as pessoas não conseguem fazer a liberação sem que tenha um número de prescrição. E para você ter um número de prescrição, a prescrição tem que já estar impressa, já tem que ter uma prescrição física. Agora, não significa que em emergência você não vai conseguir pegar as medicações de alta vigilância. É emergência? Tem um carrinho de emergência, né? Eu tenho um vídeo falando sobre carrinho de emergência aqui. Se te interessar, no final eu vou deixar esse link aí, tá bom? Aí você vai lá e assiste. Então, é emergência? Puxa o carrinho. No carrinho tem tudo que a gente precisa ali para uma emergência. Não tá no carrinho? Dá para esperar você sentar no computador e prescrever e me soltar para que eu consiga pedir na farmácia. A lista de medicação de alta vigilância é enorme. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. Quais são as classes, as categorias ali de algumas medicações de alta vigilância? Eletrólitos, todo tipo de eletrólito, ele vem num flaconete de forma concentrada, ali de 10 ml, de 5 ml. Vou deixar aqui agora o videozinho que eu gravei lá no serviço, quando eu fui preparar uma soroterapia lá, e eu falei assim, gente, isso daqui é medicação de alta vigilância, super legal, tá? Vou levar lá pro YouTube também. Assim é prescrita uma medicação de alta vigilância, ó. Assim é de alta vigilância, vem com essas observações, aqui correr em 20 ml hora, ou ela poderia ter colocado aqui a frequência, como aqui, de 3 em 3, de 12 em 12, mas aqui ela colocou contínua e a vazão ela preferiu colocar 20 ml hora. Aqui, cloreto de potássio 19,1, ampola 10 ml, pediátrico, é medicação de alta vigilância. Na apresentação ela vem assim, ó. Ela é pequenininha, já para diferenciar, aqui continua tendo os 10 ml, mas olha só, ela já diferencia desse flaconete aqui, que daí já é uma barreira de proteção. Sai assim, ó, então, essa pequenininha ainda vem dentro dessa embalagem, que nessa embalagem está escrito que é medicamento de alta vigilância e o risco de parada cardiorrespiratória, e ela vem tarjada. Então a gente já sabe que todas as medicações tarjadas que vem aqui dentro são de alta vigilância. Ela tem também essa tarja vermelha aqui. Agora, cloreto de sódio 20%, a ampola de 10 ml, também é medicação de alta vigilância. Aqui, ó, cloreto de sódio, então ele não é o sorinho a 0,9%, ele é aquele a 20%. Também tem a tarja vermelha, também vem dentro dessa embalagem, que também vem escrito aqui, medicamento de alta vigilância, risco de convulsão e parada. E aqui ela vem tarjada também, ó. E quais são os riscos dessa administração dessa medicação sem fazer aquela diluição? Lembra lá que tinha aquele adesivo preto? Então, tem risco de arritmia, risco de alteração do nível de consciência, fraqueza muscular e paralisia. São alguns dos sintomas que a gente pode ter quando administrado de maneira incorreta. Um outro cuidado importantíssimo é cuidado com o acesso venoso. Essas medicações são irritantíssimas para a veia. Então, se certificar de que a veia está no lugar certo, que você não vai gerar uma flebite química, por exemplo, no braço dessa pessoa. E quais são os cuidados que nós devemos ter para que isso não ocorra? Então, a gente tem que diluir a medicação de maneira correta, de como está lá prescrito. A gente tem que monitorar sinais vitais, por exemplo, você está lá no ambiente de UTI, você já está favorecido, agora você não está. Difícil. Outro tipo de medicações de alta vigilância são os anticoagulantes. Anticoagulantes tem os de uso oral e os de uso injetável. E os antitrombóticos. Quais são os riscos de um anticoagulante, da administração de anticoagulante? Risco de sangramento.
Você tá lá na sala de emergência, aí um protocolo AVC, um protocolo AVE, enfim, vai trombolizar. O que eu tenho que fazer antes, minimamente? Você vai passar tudo que você tem que passar. Então você vai passar catéter, vai funcionar, vai passar sonda se precisar, vai fazer o que tiver que fazer. Depois que você fizer a medicação, o anticoagulante, você não vai poder ficar fazendo procedimentos invasivos, porque o risco de sangramento já é grande. Quais os cuidados que a gente tem? Tem que ter atenção com os hematomas, petequias, sangramento em mucosa, né? Sangramento nasal, sangramento na gengiva, sangramento na urina, sangramento nas fezes. Monitorar parâmetros de fatores de coagulação. Então, TP, TTPA, INR. A gente tem que levar em consideração as medicações que não são padrão da instituição. Então, de repente, o paciente trouxe para você lá uma medicação. Você tem que primeiro se certificar de que o armazenamento dessa medicação vai ser de forma correta, se ele é um termolábio ou não, se ele tem que ficar lá na geladeira ou não. E depois você tem que garantir que a farmácia vai fazer a validação dessa medicação. Então você vai fazer o meio de campo ali, a comunicação paciente-farmácia, o farmacêutico vai vir e vai validar essa medicação. Bom, o nome, a dose, o lote, o vencimento, toda uma série de questões que o farmacêutico vai avaliar, a condição de armazenamento, enfim, que daí vai validar ou não validar a medicação. Tá cheio de gente que vai lá, leva a medicação fora da caixinha, fora do isopor e ela é termolábio, e aí o farmacêutico não valida, você tem que ir atrás de uma nova medicação. Por quê? Até você solicitar compra e até o hospital trazer, comprar, vai demorar, amigo. Vai demorar. Então vai você atrás do seu e depois a gente vê essa história aí, entendeu? Insulinas também entra no uso de medicações de alta vigilância. Tem as insulinas de ação rápida e tem as insulinas de ação lenta. Quais são os riscos que as insulinas podem causar? Hipoglicemia e uma informação que eu não sabia. A insulina pode causar hipocalemia. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de paciente que recebe insulina? Atenção para fraqueza, tremor, sudorese, tontura e outros sinais e sintomas do que? Hipoglicemia, fez o uso incorreto. E também sinais de hiperglicemia. Monitorar cuidadosamente a glicemia e garantir que esteja recebendo fonte de glicose para administração. O paciente, de repente, não fala com você. Então, assim, ele está em jejum e continua recebendo a insulina? Vai continuar mesmo, doutor? Ou a gente vai parar? Agora a história da água. Por quê? A água destilada, ela é dispensada de maneira de alta vigilância, sim. Ela tem a etiqueta lá vermelhinha de alta vigilância, sim. Mas eu nunca parei para pensar por que ela era de alta vigilância. Então, você sabia que a água destilada acima de 100 ml pode alterar o pH do sangue e aí provocar hemólise sanguínea? Eu não sabia dessa informação. Então, em grandes volumes, a água destilada, ela é considerada terapia dialítica. Então, não é para se salinizar acesso com água destilada. Para salinização de acesso é com soro 0,9%, cloreto de sódio 0,9%. Ela é usada para restituição de medicação. Ou então, quando o médico quer fazer, por exemplo, uma solução hipotônica. Mas isso tá prescrito. Não tá lá na minha cabeça que a única coisa que eu tenho lá na gaveta, por exemplo, é uma água destilada e aí eu vou ficar lavando o acesso com água destilada. Então não se pode, tá bom? Para você não mudar o pH do sangue do seu paciente. Trouxe para vocês alguns erros na administração de medicação de alta vigilância, alguns erros comuns. O primeiro erro é um erro muito triste, assim, que é a omissão, né? Então, essas medicações são de alta vigilância por algum motivo. Causam danos, às vezes irreversíveis ao paciente. A gente não sabe como que tá a cabeça
das pessoas. Existem casos de pessoas que provocam tentativas de autoextermínio. Isso a gente já sabe, é uma situação muito triste, mas é o que acontece por aí. Então a gente tem que ficar com sinais de alerta para esse tipo de situação. Os certos no momento de administrar as medicações. Prescrição. Quantas e quantas vezes a gente já não pegou uma prescrição na mão e falou assim, gente, isso daqui tá estranho? Será que isso daqui é isso daqui mesmo? Vamos lembrar que quem tá prescrevendo também é um ser humano, né? Os médicos, eles podem errar também. Então, acendeu a luz de alerta, vai lá e pergunta, doutor, você prescreveu isso daqui? É isso daqui mesmo? É sim, pode fazer. Às vezes fala assim, tá prescrito? É pra ser feito. Vou fazer, querido. E aí você vai e faz. Mas tem aqueles que falam assim, ah, não, é isso mesmo, eu tô querendo chegar a essa situação, e taranã. Então tem jeitos e jeitos, né? A gente vai ter que saber lidar com todo mundo. Distribuição. Às vezes acontecem uns vacilos assim. Ai, quem abasteceu, por exemplo, a Pyxis, que é o dispensário eletrônico que eu tenho lá na UTI, é uma pessoa nova. Então, ela pegou aquele aquela fileirinha de flaconete de cloreto de sódio 0,9%, colocou lá, pegou um que estava solto, avulso, mas era cloreto de sódio, mas não era 0,9%, por exemplo, estava 20%. Ele deixou de ser aquele sorinho fisiológico inofensivo e passou a ser uma medicação de alta vigilância. Tava no lugar errado. E aí? Entendeu? Então, quando você pega a coisa, você vai pegar lá, por exemplo, você vai bipar, ela vai dar inconsistência. Então, ela não vai liberar para você. Ela vai aparecer uma mensagem falando que você pegou a medicação errada. Mas, de repente, você não pegou a medicação errada. A medicação estava no lugar errado. E você pegou ali, errado, mas induzido ao erro. Então, ficar em alerta desde a distribuição até o momento lá da administração. Eram esses os pontos que eu tinha para trazer para vocês sobre medicações de alta vigilância. Espero que vocês tenham gostado. Se foi interessante para você, se inscreve no canal, deixe seu like. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.